desses milagres, né, foi as fotos, né, do meu casamento com a Érica, que ficou muito tempo parado, a gente não tinha como resgatar. Aí o fotógrafo ligou lá em casa e falou assim: ó, eu estou com as fotos aqui do seu casamento, não é mais o valor inicial, é um valor muito, muito abaixo do que a gente já tinha combinado. Quer? Não, também quero. Aí um deles foi esse, né? Fora troca de mobílias em casa, reforma, um monte de milagres aí que Deus fez na minha vida. Emprego novo, emprego de honra. Para ter uma ideia, eu fiquei 2 meses e meio sem receber um centavo da última empresa que eu trabalhava, e esperando o Senhor, e Deus me honrou, deu uma porta de emprego maravilhosa para me receber 2, 3 vezes mais do que eu já recebia na última empresa. Eu vou ser bem breve, porque foram muitos testemunhos, mas eu vou contar os últimos que aconteceram. Eu tinha um desejo muito grande de tirar minha filha da escola pública. E a gente ficou sabendo de um concurso que ia ter, e para estudar em colégio particular o ano que vem. E ela foi, fez o teste e tudo. E nós ligamos lá e a moça falou: não passou. Só que, assim, todos os desafios que tem na igreja, todos os jejuns, nós já ensinamos desde já que ela tem que participar. E na consagração dos umbrais do mês passado, ela ficou até brava que eu cortei ela para ela tá ungindo os umbrais. E eu falei para ela, Bia, você precisa começar a ter a oportunidade de pedir as coisas para o Senhor, aquilo que você quer. Uma das coisas foi a reforma da minha casa, que eu vou começar a iniciar já, né, graças a Deus. E eu liguei na escola, mas não atingiu a pontuação. E o valor, humanamente falando, para eu pagar, ficaria muito fora do meu orçamento, porque só eu me encontro trabalhando em casa hoje. E eu falei: eu vou na ousadia, uma palavra que foi lançada desse altar, que muitas bolsas seriam lançadas para os nossos filhos. E eu peguei lá na escola na ousadia, eu perguntei, falei: ó, vim ter uma vaga da minha filha, mesmo sem ter condição de pagar mensalmente. A moça falou: é Beatriz? Eu falei: não, é Ana Beatriz. Ela falou: não, sua filha passou em segundo lugar. Então, para a honra e glória do Senhor, aquilo que seria um valor surreal, e eu ia sair muito fora do meu orçamento, o Senhor, através do posicionamento dela, meu e da Joelha como pais, mas dela como filha, e de entender aquilo que é a vontade de Deus, de ungir os umbrais, de participar, de dizimar na casa do Senhor, desde já habilitou a minha filha para, graças a Deus, ir à escola pública o ano que vem, estudar em colégio particular, um dos melhores de Diadema, graças a Deus. Glória a Deus. Esse ano a gente viveu várias conquistas, entre elas a gente foi dar a nossa maior entrega nesse ano. A segunda é que eu tenho 25 anos e sempre morei de favor ou de aluguel, e nós estamos com a nossa casa própria, construída, e a minha esposa recebeu um aumento salarial também sobrenatural. Entre outras coisas que eu não vou prolongar aqui. Graças à igreja, o meu testemunho é assim, de livramento e de bênção ao mesmo tempo. O meu marido ficou uma semana andando de ônibus. Ele entrou no supermercado e ele estava com a moto. E a moto dele está com documentação irregular, porque ela veio do Rio e não saiu o papel de sobrevivente da moto. Ele entrou no mercado, quando ele saiu, 2 policiais pediram o documento da moto e viram que estava tudo irregular. O policial falou para ele: olha, vai para casa, guarda essa moto na garagem, não tira. E quando eu conto isso, as pessoas ficam espantadas, falam assim que é de Deus, porque o policial quer mais aprender, né? Então, o meu marido trouxe a moto, guardou e ficou desesperado, porque não dava tempo de ir para a igreja, que ele chegava no serviço 9h15 da noite. Mas aí ele chegou assim. Aí na hora me passou deu na minha cabeça que o meu sobrinho tinha uma moto para vender. E para a honra e glória do Senhor, o meu marido sem dar nem um centavo, já está com a moto, com o papel de venda da moto. Não, né? E agora o meu marido, como diz a Rochelle, ele não pegou esse emprego, não tem nada.
boa noite a todos. Eu tenho, entre vários, eu tenho 3 pontos, 3 testemunhos. Um deles é, enquanto eu estava aqui na igreja, fazendo obra para o Senhor, o meu marido veio trazer o meu filho um certo dia, enquanto eu estava aqui, trabalhando, e aí ele disse que, de forma sobrenatural, ele vem na igreja de vez em quando, assim, de visita, então ele percebeu que, de forma sobrenatural, Deus o livrou de um acidente de carro aqui nesse farol. Ele estava dirigindo, meu filho junto. Ele trouxe o Rafael, foi trabalhar e na volta, às 10h30 da noite, novamente nesse mesmo farol. Ele falou que foi uma coisa muito louca, de novo, quase que bateu no carro dele. Mais uma vez ele houve um livramento. Por quê? Todos os cultos nós fazemos a oração da família. E nessa oração da família, cada um vai pedir por aquele seu familiar, e eu estou sempre pedindo por ele, óbvio, para Deus livrá-lo, assim como os seus filhos, etc. E depois disso, foi liberado nas redes oficiais que a palavra de que muitas pessoas que tinham valores presos no INSS, ainda naquele mês, teriam esse valor depositado. E para a honra e glória do Senhor, isso aconteceu na nossa vida, na vida do meu marido. Agora eu estou orando para ele dizimar, pastor. Verdade. Se fosse eu, já tinha dizimado faz tempo. Mas Deus sabe de todas as coisas. O tempo de Deus não é igual ao seu, não é igual ao meu. É diferente. E depois disso, eu há 2 meses atrás, mais ou menos, foi começou a ser organizado que nós, Anas e mais quem pudesse ir, iríamos para passeio em Betioga. Aí eu já comecei a orar, falei com meu marido tempo depois, ele falou que não dava, as nossas condições não permitiam, iríamos nós 3, eu, a Bia e o Rafael. Então eu comecei a orar, eu não discuti, eu fiquei na minha e fui falar com o Senhor. Fiquei triste, se eu falar que não, é mentira, eu fiquei triste, eu até chorei, gente. Mas aí, eu levantei a cabeça, o tempo foi passando, e no culto de Ana, que é um culto que a gente faz toda segunda-feira, 20 horas, todas convidadas, viu, mãe? Aí nós fomos no culto e eu, gente, ora por mim, faltam só alguns dias. No domingo, eu estava lá em cima dando aula para as crianças, isso no domingo antes do dia 25, já estou terminando. Aí no dia 25, o pastor estava aqui e me falaram que ele tinha liberado, naquela semana, muito dinheiro presente. Eu nem tinha escutado, mas Deus liberou a palavra, porque eu estava lá, fazendo a obra, ministrando as crianças, e eu recebi. Aí na quarta-feira, a Nilda chegou para Minas, ela não pôde estar no passeio, então a Iliette me ligou e falou: Rosane, você quer ir para Betioga? Você ganhou a viagem. Eu, amém, vou falar com meu marido, que ainda tinha o Rafael. A Bia não deu pra ele também, eu não tive no Hop Harry, né, filha? Dela foi cidade. Aí o Rafael falou assim: bicho, eu ganhei a passagem do Rafael esse mês, ainda pode pagar depois, não sei o quê. Tá bom, então vai eu. Amém, glória a Deus, gente, Betioga é maravilhoso. Senhor a todos. Amém. Bom, algumas pessoas aqui me conhecem, sabem um pouco da minha história, por muitas coisas que eu passei, né? O ano passado era para mim e para a gente ter se casado, mas houve um monte de impedimento, um monte de coisa, né? A gente, na época, tinha até um pouquinho de condição melhor do que a gente está, do que hoje em dia. Né? Mas não deu para a gente marcar o casamento, não deu, enfim. Né? E esse ano eu trabalhei numa empresa, eu fiquei acho que 8 meses, mas tudo ia contra o nosso casamento, um monte de coisa, um monte de situação. E no mês de julho eu saí do emprego. Né? O casamento era para ter acontecido ano passado, no mês de julho, e não deu. Né? Com toda a condição, com um monte de situações humanas, não aconteceu. Tinha possibilidade, tinha tudo, muita coisa estava ao nosso favor, mas não era o tempo. E eu pensando, meu Deus, como é que vai acontecer? Não vai acontecer. E por várias vezes eu fiquei triste, por várias vezes eu tentei, sabe, eu quis paralisar, mas um dia eu lembro de uma vez que o pastor chegou aqui, assim que ele chegou, ele olhou para mim e falou assim: nossa, eu vou ser tão triste, mas eu sei que você não é triste, né? Aí eu falei: pastor, era um monte de coisa, um monte de situação. Aí eu falei, contei pra ele a minha história, cara, eu quero casar, mas nada. Ele falou: você vai casar, você vai casar. Esse ano ainda você vai casar, né?
Não aconteceu ano passado, mas aconteceu agora, vai acontecer agora. Eu saí no mês de julho da empresa, né, tinha tudo para ficar lá, mas eu falei, não, vou sair. Quando foi no mês de agosto, ele virou para mim e falou assim, vamos casar? Aleluia! Sim, vamos casar. Ele vamos casar. Eu falei, mas quando? Ele em novembro. Eu falei, novembro? Isso em agosto. Novembro? Mas tem 3 meses. Ele vamos casar. Você crê? Eu falei, creio. Você crê? Eu falei, creio. Então vamos. Conclusão, gente. Eu desempregada, né? Ele com um salário de lá de professor, vocês sabem que não é lá aquelas bênçãos, né? Mas Deus tem honrado a gente em tudo. Conclusão, gente, daqui a menos de 15 dias a gente está casando. Aleluia! A paz do Senhor para toda a santa igreja. Amém. O meu testemunho, eu vou falar por resumido. Tem resenha. Olha, a verdade é, eu cheguei aqui nesse lugar derrotada. Eu cheguei morta espiritualmente. Eu cheguei sem esperança. E eu só sabia chorar. E eu não sabia mais o que fazer. Porque eu amo esse Deus que tudo pode, tudo vê. Mas eu não tinha mais força para continuar. Cheguei aqui derrotada, como vocês estão vendo hoje. Eu sou mais do que vencedora, graças a Deus. Aconteceu muitas bênçãos sim na minha vida. Cheguei até desempregada. Consegui um trabalho, entendeu? Continuei perseverando, buscando a face desse Senhor, entendeu? E aqui eu encontrei pessoas que se doam de verdade, que amam a obra, que amam o próximo e que através do amor desse povo, Deus me identificou. Hoje eu posso falar, com a graça de Deus, que hoje eu sou vencedora. Consegui esse trabalho. No começo de 2012, foi o ano, né, que a gente está em 2012, de Mateus. Teve a reunião aqui na virada do ano. Fiz a campanha. Quando chegou agora, acho que em julho para agosto, teve a campanha de Siloé, onde eu tinha, né, que agora graças a Deus me concedeu, não tenho mais. Eu tinha um desejo muito grande, que há 12 anos eu estava esperando, que era a compra de um veículo, um carro. E Deus, entendeu? Através desse homem, que é o meu pastor Jefferson, que usa a vida dele para abençoar as pessoas, que profetizou na minha vida que se eu cresce, eu estaria com o carro ainda esse ano, em novembro. Outubro, foi setembro para outubro, né? E graças a Deus, quando ele orou numa quarta-feira de poder, eu tomei posse da palavra que saiu do altar através dos lábios dele. E no dia 13 de outubro, Deus me concedeu essa bênção. Graças a Deus. Estou muito feliz sim, entendeu? Por tudo que Deus tem me feito. Não é fácil, mas Deus capacita. Então o que eu quero deixar hoje para os meus irmãos? Não importa o problema, não importa o tamanho das dificuldades de vocês. Busquem a paz do Senhor. É nesse lugar, é nesse altar que vocês vão encontrar a cura, que vocês vão encontrar a libertação, que vocês vão encontrar a resposta que vocês estão procurando. Estão aqui. A fé, ela faz mover montanhas. Então, irmão, quero deixar aqui esse meu testemunho. Sou muito grata. Eu agradeço a cada oração nesse lugar. As Anas, como foi comentado. Existe um caderno aqui que você vem, entendeu? Coloca seu pedido. E tem mulheres que não é qualquer mulher. São mulheres mesmo que têm a unção, que estão preparadas para batalhar, para lutar pela vida de cada um. Então elas oram. E vocês recebem a bênção. Através do pastor também, da pastora Mari, dos presbíteros que pregam aqui nesse altar.
Irmãos, venham para a igreja. Se vocês querem cura, querem libertação, querem que Deus resolva os problemas, as dificuldades de vocês, busque a paz do Senhor, que eu tenho certeza, assim como Deus deu vitória para mim e deu vitória para essas pessoas que acabaram de testemunhar, vão dar para vocês também em nome de Jesus. Bom, esse ano foi um ano de muitos milagres na minha vida, vivi muita coisa mesmo. Só que o começo de tudo isso foi a minha reconciliação com o Leonardo. E quando Deus começou a tocar meu coração, me incomodar para mim voltar, para a gente se reconciliar, eu fui atrás e ele não queria. Eu ligava e ele desligava o telefone, queria ver o capeta, mas não queria me ver. E eu insisti, né? Ele começou a vir para a igreja e Deus usou a vida do profeta, ministrou a vida dele. E na noite de Natal ele foi na minha casa, eu estava lá sozinha, chorando, escutando uma musiquinha triste, né? Aí ele chegou lá e começou a conversar comigo e eu fiquei lá em cima, né? Tipo, agora vai. Aí ele falou assim pra mim, depois de tudo que ele tinha falado, ele virou e falou assim, ó, mas não vai ser assim de um dia pra noite. Não vai ser daqui a 2 meses que a gente vai voltar. Você vai ter que provar pra mim que você mudou, porque vai fazer tudo, né? Difícil! Aí eu falei, amém, né? Tá bom. Aí comecei a vir pra igreja com ele. No começo foi difícil, porque eu tava depressiva e cheguei na igreja e via os casais, aquela comunhão, e eu não tinha. Eu tava ali com ele, eu era a esposa dele, dentro da igreja. Ia sair pra fora, cada um pra sua casa. E isso me matava, porque ele falou, né? Que não ia ser assim de repente. E eu coloquei diante de Deus, eu falei, se for da vontade de Deus, vai ser de repente. Não vai ser da vontade dele, vai ser da vontade do Senhor. Amém. E foi o que aconteceu. Em 3 meses a gente não só voltou, como a gente casou na igreja. E Deus preparou tudo. Meu sonho era casar na igreja e eu casei com vestido de noiva. E Deus preparou a festa e glória a Deus que deu tudo certo. E a gente saiu do lugar de desonra, no fundo da casa da minha avó, em 2 cômodos, e hoje a gente mora numa casa de 4 cômodos com bastante conforto. Glória a Deus! Quero agradecer, na verdade, a Deus uma liberação que eu tive, que esse altar foi uma palavra liberada através da vida do pastor, que na igreja levantaria alguns supridores. Hoje eu vou contar eu creio em nome de Jesus que serão vários desses negócios que eu vou fechar, somente um dízimo. Se eu contasse isso há um tempo atrás, quando eu estava menos maduro, eu ia achar que era algo espetacular, ter um dízimo num valor desse. Mas hoje eu vejo que pelo tamanho da obra, pelo tamanho da necessidade da igreja, sei que é pouco. Só agradecer aí pelo dízimo de R$2.000 que vou ter que E a questão dos 2.000 não é que é algo assim, nossa, R$2.000 de dízimo. É a forma que chegou. Eu não precisei fazer muito marketing, não precisei ir atrás. Ele veio atrás de mim. Esse é o milagre que eu estou vivendo e compartilho com vocês. Glória a Deus! Nas redes sociais, como eu sempre vou, eu tenho o privilégio de estar nessas redes sociais. Não gosto de faltar, faço de tudo para não faltar, porque o apóstolo sempre quando ele tem uma palavra para mostrar, para liberar, eu tomo posse de todas elas. Mas sempre tem uma coisa que Deus sempre reserva para nós. E nesse mês de outubro não foi diferente. Deus liberou de novo
na minha conta um valor sobrenatural, que a qual no mês de setembro foi um valor pequeno, mas esse mês foi R$1.000. E eu glória a Deus por esse valor, porque Deus me abençoar. Tem que te falar, porque ela está falando aqui muito longe do microfone, e você precisa entender o que aconteceu. No mês de setembro teve uma, como aquele da escritura, está tremendo igual maravilha. Mas deixa eu te explicar. No mês de setembro, nós tivemos uma palavra liberada de que apareceria dinheiro na conta. E apareceu R$400 na sua conta. Foi isso? Gostou? Mas setembro? R$70, né? E mesmo assim ela deu testemunho, mesmo sendo pouquinho. Neste mês, apareceu R$1.000 na conta dela. Glória a Deus. Sem explicação nenhuma para que a palavra se cumprisse. Não foi isso? Glória a Deus pela sua vida, viu? Glória. Sem resenha. Davi sempre divisou de água. Amém. Do antes, e durante, e com certeza não vai vir depois. Então, é um ano que eu estava com, eu vim 4 anos desempregada. Quando eu fiz o pé aqui, eu comecei a receber a palavra de Deus através da boca dos nossos pastores. Eles são uma bênção, verdadeiramente homem e mulher usados por Deus. Tem jorrado bênção na minha vida. Deus não me deixado faltar de coisa pequena, coisa grande. Sem resenha. Emprego novo, casamento da minha filha, liberação de conta no banco, onde diziam que a moça olhava para nossa outra e falava assim, mas não pode ser, não tem como ela tirar agora. Mas estava lá, entendeu? Eu pegava aquele valor, eu não falei, eu saí fora, andei poucos metros, eu achei o mesmo valor que eu tinha tirado na conta, eu consegui achar a mesma coisa. Então tem sido assim, milagre em cima de milagre a minha vida. Bênção em cima de bênção esse ano de 2012. E promessas de vida, entendeu? Só de bênção. Para a honra e glória do nome de Jesus. Ó, o maior milagre ainda está por vir. Porque eu vinha para a igreja querendo arrumar um namorado. Vinha e vinha sem batom. Depois da palavra liberada, no acordo, batom. A paz de Deus. Nós temos visto grandes milagres que este ano na igreja. Nós chegamos aqui de derrota. Estávamos passando um momento muito difícil da nossa vida. E com o apoio dos irmãos, nós estamos caminhando. E foram muitos milagres. Milagres das palavras liberadas, apareceu dinheiro na conta, compra da casa própria. Mas o maior milagre que eu tenho que testemunhar está aqui, fazer parte da igreja do Senhor. Glória a Glória a Jesus.
e começou a parar de proibir. E hoje eu estou no meu ministério, agradeço a Luana por não ter deixado eu desistir, por ter continuado. E é isso. Mais importante você esqueceu de falar. Quanto tempo faz que seu pai não bebe? 8 meses. 8 meses para cada um. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Hoje nós estamos aqui comemorando o 13º aniversário da Igreja Renascer em Cristo. E eu tenho o privilégio, com a minha família, de participar desse começo. E hoje é com grande alegria que eu venho testemunhar que desde o começo do ano, em especial, Deus tem suprido a minha vida e a vida da minha família. E através de nós, graças a Deus, nós temos sido instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Uma das grandes conquistas que Deus nos supriu foi a compra do nosso carro zero. Porque aos olhos humanos, irmãos, era impossível, mas para Deus não é impossível. Entendeu? E outra coisa que eu quero testificar para os irmãos é que foi lançada uma palavra aqui nesse altar que nós iríamos ter troca de imóveis, né? Há 2 semanas atrás. E para honra e glória do Senhor, nessa semana mesmo, Deus usou a vida do meu irmão ali para poder me abençoar com hack zero. Entendeu? Para você ver como Deus cuida de nós. E sem contar que a minha esposa, ela trabalhou em uma empresa durante 4 anos, a qual há 2 meses atrás ela foi mandada embora. E a empresa alega que não tem condição de pagar ela. E estava nessa condição, nessa situação, e ela durante 2 meses e meio sem receber R$1 da empresa. Né? Então, nós tivemos um jejum, nós entramos com o nosso propósito diante de Deus, para que Deus viesse com a causa, viesse nos abençoar e liberar essa situação. E depois do nosso posicionamento, de jejuar, de buscarmos o Senhor todos os dias aqui, Deus liberou essa situação para a vida dela. E é isso que eu tenho para testificar a fé dos irmãos. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, meu testemunho começa no verão de 1976. Eu nasci. Glória a Deus. Eu ia falar também a respeito do testemunho, né? Que quando eu vim para cá 1 ano atrás, essa igreja, eu estava afastado da igreja e essa igreja, o pastor dessa igreja, o povo todo dessa igreja, direcionado por Deus, acolheu a minha vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho o privilégio e a honra de poder andar com o sacerdote da casa de Deus, ser instruído diretamente pelo pastor da igreja. Tenho sido muito edificado andando com ele. E tenho outros testemunhos também. Esse mês, por exemplo, eu estava com a conta da Nextel cortada porque eu não estava podendo pagar. Estou passando por um momento de luta e eles ligaram para minha casa esses dias e falaram: senhor Leonardo, o senhor está em débito com 2 contas, né? Eu falei: é. Eles falaram assim: olha, a gente está perdoando a sua dívida e está religando o seu aparelho, a sua conta para você poder usar. Simplesmente, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem outras contas também que eu não vou falar quais, mas uma irmã dessa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela abençoou, pagou as nossas contas de água e as nossas contas de luz que estavam atrasadas, porque Deus supriu a vida dela e ela nos supriu também, para a honra e glória de Jesus. Amém? E muitos outros testemunhos que Deus tem operado na minha vida. Cura milagrosa na minha saúde, sabe? A restauração ministerial, restauração espiritual. E eu só tenho a glorificar a Deus por causa disso. Glória a Deus. Eita! Pai do Senhor, o Léo falou que o testemunho dele começou em 76. Não, começou depois, em 45. Começou depois em 45. Gente, no começo do ano, o pastor veio em outubro. Então as coisas começaram a mudar, tudo aqui na igreja. Começou a dar bronca, a gente, pegar no pé, mas foi com o nosso crescimento. Porque tudo mudou. Tudo mudou. Até a nossa opinião, a nossa
meio de vida, porque a gente estava acostumado com uma acomodismo, né? Acomodado. Então ele veio lá e ele trouxe uma revolução dentro da igreja. E em tudo isso, no começo do ano, Deus me abençoou, eu abri uma lojinha, né? Eu que vinha pedindo para Deus muito tempo. Aí, no começo do ano, eu abri uma lojinha. A palavra vida aqui lançada aqui, e nós ia ter uma vida cheia da unção do Senhor, e Deus abençoou. Aí, fui para uma ceia de oficial, e lá o apóstolo lançou uma palavra, que aqueles que não tinham carro, ia ter carro. E eu vim andando justamente do pavilhão amarelo, onde foi a ceia ontem, até a estação do Carandiru. Descendo a avenida, garoando, eu e a minha esposa, passou um cara com um chevetinho velho do lado, ele falou assim para mim: em nome de Jesus, aqui um mês ou 2 meses você vai ter o seu carro próprio. Eu recebi aquela palavra, já tinha recebido o apóstolo, chegou aqui, o pastor ministrou a mesma coisa, falou. Aí eu tomei posse, 3 meses depois. E no Arete, aqui, ele ministrando aqui para nós, no Arete, ele falou, nos ensinou como devia fazer para construir, para comprar uma coisa assim, antes de chegar lá, eu pegar dinheiro emprestado, fazer como devia fazer. E eu quietinho ali, fazendo de conta que era o mais, que não estava menos entendendo, né? Eu tomei posse da palavra. Então eu fui justamente o que ele falou. Fui ver se eu conseguia pagar 400 reais por mês na prestação do carro. Primeiro eu fui guardando aquele dinheiro para ver se eu pagava. Guardei um mês, eu falei, dá para pagar sim. Aí fui lá, comprei o carro. E pago 320 reais por mês. Glória a Deus! Então, tem mais. Ele nos enviou para fazer um curso de pastor. Falaram para mim que eu não podia ser pastor porque eu já estava velho. Né? Mas não fui eu, não. Não, foi uma pessoa que não tem discernimento. Né? Então falou que eu estava velho para ser pastor. Mas só que ele não olhou isso. Porque quem nos dá unção é o Senhor. Né? Eu não sei se eu tenho chamado. Não sei se eu tenho convicção. Sei que eu fiz o curso. Agora, Deus é quem vai assinar lá, Deus é quem vai carimbar. Amém? Glória a Deus! Quero falar que uns 2 anos e meio atrás eu fiz o exame e foi constatado que eu ia perder os 2 rins, né? Aí fiquei dependente de remédio. Aí resumindo que passou, né? Aí no final do ano passado eu falei com Deus, não aceito que eu estou no seu altar, estou te louvando, sempre fazendo a tua obra. E outra, esse remédio é ruim pra caramba, não desce. Não descia mesmo, comprimido enorme, eu tinha que tomar 2 de manhã e 2 à noite. Aí eu falei, não vou tomar, vou falar pra ninguém. Só falei com a minha esposa e só. Falei pra ninguém, nem pro médico. Não tomei. Aí passou 3 meses, aí eu fui lá fazer um novo exame. Aí constatou o quê? Que eu melhorei. Estava bem melhor, porque os rins estavam voltando ao normal. E aí eu falei pro médico. Falei, eu não estava tomando não, 3 meses, então não toma mais. Daí foi um dos milagres da minha vida, em nome de Jesus. E o outro milagre foi que, assim, eu fiquei desempregado, né, em março. Aí eu falei, caramba, o pastor falou que o céu estava aberto, meu, eu estou desempregado. Aí, Deus foi suprindo, eu tenho emprego, Deus surpreende. Nunca faltava nada em casa. Aí eu ganhei um curso. Falei, aleluia, né? Ganhei um curso, glória a Deus. Aí eu falei, mano, se eu fazendo um curso, mas eu quero trabalhar não para os outros, eu
Deus liberou mês passado o nosso salão mesmo da minha esposa, e nós ganhamos tudo, não gastamos nem 20 centavos, ganhamos tudo. Em nome de Jesus. Deus vem fazendo vem manifestando muito milagre na nossa vida. Eu vinha orando há muito tempo por uma cirurgia, né, nas pernas, eu tinha as veias entupidas. E muitas vezes tinha vergonha que eu tinha uma bermuda, porque era muito feia mesmo. E esse ano eu consegui no Hospital Anchieta uma vaga para fazer essa cirurgia, onde teve uma complicação que eu fiquei 70 dias sem poder andar, né? Foi muito doída. E Deus abriu essa porta porque eu pudesse passar por essa cirurgia. Foi uma grande bênção, hoje eu estou com as pernas limpas, né, amor? Eu sei que Deus vem fazendo maravilhas no nosso meio. Recebi o PIB 2 vezes esse ano. Uma vez. Vamos falar para vocês. Bastante bênção. E o último dos milagres que eu vivi esse ano, que foi agora essa semana, foi que eu pedi um sinal de Deus no último jejum. E Deus, ele me mostrou assim de uma maneira sobrenatural, né? Eu falei para ele pagar a documentação dos 2 carros lá no Poupatempo. Quando ela chegou lá, ela pagou do céu, né? Chegou lá tudo direitinho, pagou. E do Monza, não que foi pagar, a moça lá do caixa falou que já estava pago já. Opa! É o segundo ano consecutivo que eu não pago o documento do Monza. Tá aqui, tadinho, bonitinho, pra homem igual a você. Glória a Deus! Eu sou professor, não sou contratado do Estado. E todo início de ano é uma luta para conseguir pegar aula. E aí fica de migalhas, né? Só que a palavra de Deus fala que a gente não vai viver de migalhas, a gente vai ter cabeça e não cauda. Mas eu fui para uma escola e lá dando aula, eventuando, faltava professor, tinha dia que eu ficava o dia inteiro, era uma aula só, mas eu ficava. E chegou um tempo que eu precisei aumentar minha renda. Eu fui para outra escola. Eu falei, Senhor, eu não aceito ficar em 2 escolas, vão 2 para lá e para cá, e me acabando todo. E eu tinha um posicionamento, falando, eu não dou aula à noite. Eu não dou aula à noite porque à noite eu faço para o Senhor. Eu venho para a igreja, eu faço a obra. E todo mundo me questionava, mas você não, como assim você não dá aula à noite? Tem aula aqui, ó, a rodo, e você vai, tem professor que não falta, você vai dar aula aí, vai ganhar muito mais do que você ficar aí de dia. Eu falei, mas eu não vou. Eu me posicionei. E aí, uma outra professora largou uma turma da tarde, peguei aula, isso no decorrer do ano, esperando as aulas de reforço, e não abria, foi passando, comecei a dar aula aqui no Pedro Madório. Foram 2 dias. No segundo dia, já estava em outubro, nós fizemos a consagração de jejum, a consagração do mês. Quando eu ainda estava dando aula aqui no Pedro, no segundo dia, a escola já estava me ligando, Rodrigo, você está com aula completa, você não pode mais eventuar. Glória a Deus! Você tem que vir para cá. E agora é dia 8 de outubro, de novembro, meu salário já está diferenciado mais do que todas as vezes que eu já recebi. Aleluia! Quando os pastores chegaram aqui, foi uma das coisas que eu falei para a pastora, mas certo ele pastor, que eles deram resposta de oração. Não sei se você lembra, pastor, eu falei assim, no primeiro culto de vocês deram resposta de oração mesmo, porque a gente vinha clamando mesmo por pastores como vocês. Então, depois que vocês chegaram, graças a Deus, muita coisa aconteceu na minha vida, e a primeira, assim, um dos maiores milagres, uma coisa que eu estava orando muito, era pelo meu filho, que não era convertido. Ele era da igreja católica, já há 3 anos, era coroinha, tinha feito primeira comunhão, tudo. Não vinha para a igreja evangélica por nada, vinha só para cantar, aí depois ele ficou com medo, dizia ser expulso da igreja dele, se ele vinha, se não podia vir.
e a gente orando, jejuando. Coloquei na oração das Anas, pedi muito para ela, para a pastora. E o belo dia ele falou, mãe, eu quero ir para a igreja. Aí eu falei, vamos. Ele veio, falou, quero entrar para a dança e hoje está aí, firme e forte no Ministério de Dança. Se batizou, em pouco tempo de igreja, se batizou. E está assim, muito firme, graças a Deus. Eu sempre trabalhei com festa, trabalhei com vários buffets para outras pessoas, eu sempre quis ter o meu buffet, sempre quis trabalhar para mim. E vinha fazendo uma coisa e outra aqui, né, um algodão doce, uma piscina de bolinha, alguma coisa, e de um tempo para cá eu tomei um posicionamento que eu ia ter o meu buffet, ia ter a minha empresa, e aí mandei fazer um monte de panfleto, fiz as camisetas personalizadas, meus funcionários, a minha família. E nós fizemos assim a primeira festa, que foi uma grande bênção, fizemos um monte de coisa, fomos com as camisetas, levamos panfleto, e foi uma luta, porque eu não tenho como carregar as coisas, né? A gente carregou tudo no braço, piscina de bolinha, cadeira, mesa, algodão doce, tudo no braço, num sol, que era meio-dia, a gente carregando tudo, e eu estava orando já, pedindo para Deus, eu preciso de uma Kombi, porque não dá para fazer festa assim, preciso de uma Kombi, e orando. Aí quando foi no domingo a gente veio aqui, aí o pastor falou para consagrar o dízimo. Eu não tinha trazido o meu dízimo, aí eu vim para consagrar mesmo sem nada. E quando eu estava aqui na frente, Deus falou muito forte comigo, porque assim, eu fiz a festa, recebi uma parte e a segunda parte eu ia tirar o meu dízimo, que era o meu lucro. E aí quando eu estava aqui na frente, Deus falou, entrega todo o lucro. E eu mesmo sem querer, porque eu estava olhando, Deus, eu vou consagrar tudo. Aí entreguei tudo, falei, vou receber, vou entregar tudo. Entreguei. Não entreguei ainda, vou receber amanhã. Aí eu falei, vou entregar tudo, seja se Deus quiser. Entreguei. No meio dessa semana, uma pessoa me ligou, contratou uma festa de R$ 1.500. Eu vou lucrar 3 vezes mais o valor que eu vou entregar amanhã. E a Kombi que eu tanto estava pedindo apareceu, consegui achar uma Kombi que estava sendo vendida. E aí falei, meu Deus, agora eu preciso de dinheiro para comprar isso pro meu marido. Vamos vender o carro para comprar a Kombi. E aí, nesse meio tempo, eu falei, já tenho 2 festas marcadas. Eu falei, preciso arrumar um dinheiro emprestado. A gente estava até na quinta-feira conversando, nós dois, ver com quantos irmãos a gente ia pedir um dinheiro. E procurando, analisando os irmãos, pedindo dinheiro emprestado. Aí quando foi na sexta-feira, a minha mãe veio, né, que ela já sabia da situação, e eu sabia que ela não tinha dinheiro para emprestar. Na sexta-feira ela me ligou e falou, olha, acabei de fazer um empréstimo no banco para vocês comprar a perua. Só para você prestar atenção, quando você falou que sua mãe deu, a maioria dos irmãos aqui falou, graças a Deus. E o último, né, mais importante, é que eu vou me casar. Dia 15 de dezembro eu vou me casar, estão todos convidados. Eu vou. Sim, também é uma coisa sobrenatural, porque a gente não estava com plano, não tinha condições. Esse pastor terrível aí, fez a vida de casar. Na hora eu fiquei meio nervosa com ele, né, que ele falou que ele tinha casado e casar, e eu, meu Deus, sem dinheiro, sem nada, como que marcamos, vamos casar, graças a Deus, estamos sendo abençoados aí com várias coisas, e vamos casar. Graças a Pai, irmão. Dou graças a Deus por tudo, assim, o motivo de tudo também é a obediência ao profeta, né? Como já falaram aqui, desde quando ele veio aqui, revolucionou tudo, não? Assim, Deus usou a vida dele para revolucionar a igreja, revolucionar a nossa vida, inclusive a minha vida. E temos ouvido a voz do profeta e tem acontecido, tem sido, né? Nós estamos no mês 11, quer dizer que cada mês nós temos vivido uma bênção, um milagre. Nesses últimos meses, desde quando nós colocamos no nosso coração, queríamos trabalhar para Deus, queríamos fazer a obra de Deus esse ano, né? A mim, minha esposa, minhas filhas, todos nós, a partir de janeiro, quando o pastor chegou aqui, já no finalzinho de 2011, nós colocamos esse propósito de trabalhar na obra de Deus, né?
Deus tem suprido tudo. E desde janeiro para cá, eu quero dizer que o nosso faturamento diminuiu. Nós temos gastado mais e ganhado menos. Mas Deus sempre supriu. Cada dia Deus sempre supriu. Cada dia Deus sempre fazia um milagre em nossas vidas e vinha de forma sobrenatural. Eu quero dizer, começar com um deles, né, que conheci outros vários, algo assim sobrenatural, porque é de Deus mesmo. Que eu dirigindo o carro, aí precisando de um valor, de um dinheiro, né? Eu dirigindo o carro, aí de repente eu vi assim, não brilhando, né? Eu vi uma verdinha bem no chão, assim, dirigindo, né? Aí Deus falou pra mim, para. Aí eu olhei assim, era um dinheiro, era uma nota de R$100. Eu dirigi. Azul, doutor. Azul, né? Era R$1. Vai dar um pânico, vai ser dirigindo, né? Carro numa certa velocidade, você vai ter uma coisa assim, você vai ter meio tanto papel, tanto mato. Aí eu dirigindo, eu peguei, passei e voltei o carro, parei o carro, na hora que eu abri, ela veio assim do lado, era uma nota de R$100, exatamente o valor que nós precisávamos, né? E em cada jejum que tem sido feito nesses últimos dias, né? Deus tem abrido as portas, né? Um dos jejuns foi um jejum de portas abertas. Nós estávamos passando uma semana difícil, assim. Emprego estava, eu trabalho por conta, né? O emprego estava difícil, assim, o serviço estava muito difícil, as contas altas. E Deus abençoou. Quando terminou o jejum, né, na semana que terminou o jejum, na segunda-feira, um dos irmãos que está até aqui, a porta dele quebrou. Eu falei, é de Deus, meu irmão, é de Deus. É esse aqui, ó. Mas ele abençoou a nossa vida. Eu fui consertar a porta dele, ele abençoou a nossa vida, mas eu falei, é de Deus. É de Deus porque foi o término do jejum de portas abertas. E aquela semana, irmãos, parece que todas as portas dos clientes foram quebradas. Naquela semana eu só consertei portas. Terminou o jejum de portas abertas, só consertei portas. O Código está aí comigo, que Deus abençoou, que a gente está trabalhando junto. E ele também ajudou a consertar essas portas, né? Teve dia que ficamos até 9 horas da noite. Inclusive ele fez a gente ficar até 9 horas da noite. Bom, mas enfim. Nós estávamos consertando a porta dele e falando, Senhor, abençoa a vida dele também, né? Eu só vou tirar não, mas Deus abençoa a vida dele. Eu creio nisso porque ele está aqui, vai contar também testemunho. Naquela semana foi todos os dias, foi um cliente ligando, porta quebrada, porta quebrada, porta quebrada. Eu sei que suprimos todas as necessidades daqueles dias, né? Um outro jejum também que aconteceu foi que nós estávamos com um propósito de vir no evento aqui na igreja, né? E o evento era R$10 no evento, né? Eu achava que era R$10, né? Mas chegou na hora aqui, eu falava para o senhor, eu não tenho esse dinheiro para ofertar lá nesse evento, né? Para ajudar a obra. Aí era o jejum das águas purificadoras. Aí eu andando, pesquisando lá o valor, que tinha batido no meu carro, né? Pesquisando lá o valor dos materiais, aí eu parei numa oficina, assim, uma oficina de funilaria. Aí de repente eu olho pro chão assim, tá aquela água branquinha, limpinha, escorrendo pela sarjeta, né? Aí eu olho do lado assim, tinha R$20 no meio da água, bem no meio da água escorrendo assim. Pescou. Estava assim, é de Deus, porque um papel na água ele não vai ficar parado, né? A água vai levar. E ele estava bem parado e a água escorrendo assim, a água escorrendo. Aquela água me viu, deve ter estourado no cano. Aí eu peguei aquela nota, fiz assim e guardei no bolso. Falei, glória a Deus, já temos presentes da igreja, né? Aí eu falei, como eu e minha esposa vamos trabalhar, né, a gente não vai pagar. Vamos pagar para minhas duas filhas, que eram no cinema. E eu achei que era R$5. Falei, então, Rodrigo, presbítero Rodrigo, ó, tá aqui, ó. Deus abençoou, vou ofertar aqui, né? Aí ele pegou e me devolveu R$10 de troco. Eu falei, não, pai, mas R$10 não é R$10 a entrada? Eu falei, não, é R$5. Então eu falei, estamos aqui, então vamos pagar nós dois. Aí pagamos os R$20 que Deus tinha nos dado, né? E pagamos para ajudar na obra, né? Para ajudar na obra de Deus.
Então, eu dou graças a Deus que tudo Deus tem suprido, até na nossa casa, inclusive há 4 meses atrás, nós não estamos podendo pagar o aluguel. Então, são 4 meses que nós não pagamos. No primeiro mês eu falei para o pastor, não tinha dinheiro para pagar aluguel, e o proprietário falou que não precisava mais pagar, não precisava pagar o aluguel, né, naquele dia que eu estava sem dinheiro. Ele falou, não precisa pagar não. Engraçado que foi assim, né? Eu peguei e falei para ele, não pode pagar aluguel, né? Tá resenhando, Ivan. Vai. Então, não pode pagar aluguel. Aí ele falou baixinho, não precisa pagar. Eu falei, glória a Deus. Aí nisso foi os 4 meses que nós estamos sem pagar aluguel, porque ele não está aceitando da gente pagar aluguel. Então, nós estamos 4 meses sem pagar aluguel. Muita coisa. É muito milagre, é muito milagre. Amém, minha Pai, glória a Deus. Bom, o meu testemunho, ele começa, para resumir, né, com 13 anos de igreja, a igreja tinha aberto há 2 meses, e há 2 meses que ela tinha aberto, eu passei na porta da igreja, eu estava grávida naquela época, e eu olhei para o altar, eu vi umas cortinas azuis e um louvor cantando, eu falei, Senhor, é aqui que eu preciso achar a minha cura. E quando eu entrei na igreja, eu morava de favor, na casa da minha mãe, era uma situação de tribulação, meu marido não tinha trabalho, eu também não tinha, nós estávamos numa situação totalmente de miséria. E por muitos meses a gente precisava de cesta básica da igreja. Mas resumindo de lá para cá, o Senhor mudou a nossa história, Ele deu uma empresa para o meu marido, né? Eu arrumei um emprego há mais ou menos há 5 anos atrás, e um dia eu falei para o Senhor, quando eu saí do meu serviço, olhei minha vida toda suja de tinta, eu falei, Senhor, eu sei que essa porta é a porta de escape, mas eu quero que o Senhor mude a história da minha vida. E o Senhor falou para mim, se você se posicionar, eu vou mudar. E eu procurei, busquei, comecei a estudar, comecei a fazer faculdade. E glória a Deus, neste mês eu fui procurar um estágio. E eu estava orando porque várias vagas de estágio surgem, mas eu falei, Senhor, eu não quero entrar numa empresa só para perder lá 1 mês, 2 meses estagiando, porque eles só querem estagiário para ficar lá levando o papel de uma sala para outra. Eu quero entrar num lugar onde eu venho exercer aquilo que eu sei que o Senhor me deu, que é um dom para administrar. E glória a Deus que o Senhor preparou um lugar de honra para a minha vida. Eu comecei a estagiar e essa semana tinha 15 dias que eu estava lá estagiando. Toda a parte administrativa de contabilidade financeira, a moça que fazia isso, que é a dona da empresa, ela simplesmente falou, Paty, eu vou cuidar dos meus clientes e você vai fazer isso. E chegou o dia 30 e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso sozinha? Ela não estava lá. E eu falei, eu sei que isso é a honra de Deus, porque ela não me deixaria aqui. E eu consegui fazer o fechamento do mês, eu consegui fazer tudo em honra, e eu sei que é Deus no controle, né? E o segundo testemunho, que no caso meu marido ficou muito impactado, foi que o Senhor mudou a história da nossa vida. Nesse ano nós mudamos para saímos do fundo do quintal, alugamos uma casa na beira da avenida, nós conseguimos comprar as máquinas que meu marido necessitava para a empresa, nós mudamos de carro. Mas a gente foi pagar o documento do carro, o que aconteceu? A obra do Senhor necessitou, era necessário fazer foi solicitado, foi falado no altar sobre os princípios, nós fizemos. Nós não pagamos o documento do nosso carro. Quando acabou de pagar o princípio, agora nós vamos pagar, o meu marido levanta a mão e faz outro. Eu falei, glória a Deus, o documento do carro vai ficar, Senhor, livra. Mas o Senhor, Ele é fiel, né? E nós vamos fazer uma consulta há mais ou menos 1 mês, e nós tínhamos lá, na nossa fiscal paulista, R$ 1.890 liberados. Em nome de Jesus, segunda-feira já está na nossa conta, é o do documento do carro, porque Deus, Ele não nos deixa desamparados quando nós temos o coração voltado para a obra. Amém? Meu cunhado, eu vinha passeando, mas eu me sentia bem. Falava, mas eu quero ir, mas eu me sentia bem. As crianças cobravam isso de mim. Aí eu falei, não, vamos, a gente vai para a igreja. Aí começamos a vir, aí no dia dos pais, agora em agosto, do nada, eu falei, vamos Alexandre, para a igreja com a gente, né? Vai ter um evento lá, Deus dos pais. Ele, eu vou para a igreja, vamos. Aí eu falei, 7 horas, tá bom? Viemos para a igreja. E Deus nos usou esse homem, gente.
de uma forma assim na vida do meu marido. De lá pra cá a gente não saímos mais, encontramos a nossa casa, se batizamos, em fé em Deus. O meu pequeno, de 13 anos, também vai se batizar. E assim, gente, é muita obra na vida. Eu fui na reunião de escola dele, era uma criança triste, chateada por causa de alguns acontecimentos com o pai, tudo, porque bebia, né? Então, é muito bom você ir na reunião de escola e a professora chamar você de canto e falar: mãe, o que aconteceu com o seu filho? E eu estava, falei, mas por quê? Ele mudou, mãe, da água para o vinho. Ele é uma criança, ele mudou, está acontecendo alguma coisa na sua família? Aí eu falei assim, ó, o que aconteceu é que nós estamos indo para a igreja agora, se batizamos, estamos seguindo, né, o caminho de Deus. Aí ela, nossa, glória a Deus, porque ele mudou da água para o vinho, ele é outra criança aqui na escola, gente. Eu agradeço a Deus. Glória! Igreja, bom, meu testemunho é grande, mas eu vou tentar fazer igual a Patrícia resumir. Começa pelo meu marido, né, que ele tinha um problema muito grande, pequenininho na justiça. Então o Maurílio não podia, ele não tinha documento nenhum, não podia fazer nada por causa desse problema na justiça. E isso foi muitos anos de oração, né, muitos anos de baixo ali marchando, colocando no caderno e a gente pedindo nada. Aí quando foi esse ano, depois que os pastores chegaram aqui, o Maurílio teve um aconselhamento com o pastor, aí o pastor falou assim, amor, você tem que ter fé, tem que continuar, insistir. Aí quando foi debaixo dessa direção, ele conseguiu conversar com a patroa dele, ela arrumou a advogada conseguiu resolver coisas que 5 advogados pegou e não conseguiu resolver. Resolveu todos os problemas do Maurílio. Quando foi em dezembro, ele conseguiu tirar todos os documentos. Ele já tem todos os documentos que ele não tinha nenhum. Até, como eu disse no testemunho de Ana, até votar, ele já votou. E um outro testemunho que eu tenho também, que era um desejo do meu coração, que era casar também, para andar certinho na casa do Senhor, porque eu sei que agrada muito ao Senhor, a gente está correto. É o meu casamento, que eu pedi também muito para Deus, e agora também, em janeiro, no máximo em janeiro, eu também estou casada. Daqui para janeiro tem 5 casamentos, eu sou madrinha das 5. Olha, meu testemunho é que ela está falando, você tem que ir lá contar, você tem que ir lá contar. Então eu vim contar. No começo desse ano, no final do ano passado, quando o pastor chega. Não, tudo começa com eles, né, gente? Né? E quando eles chegaram aqui, Deus me deu um presente, né? Através da vida do meu marido, ganhou um carro. Não é esse carro que foi liberado, é outro, é meu. Só que tinha um pequeno problema. Eu não dirigia porque eu morria de medo. Eu tinha pavor de dirigir. E uma vez teve um culto aqui de quarta-feira, quarta de poder. E foi liberado. O pastor chamou aqui quem tinha medo de dirigir. Todo mundo falou, vai lá. Só de pensar, eu tinha que entrar dentro do carro, começava a chorar e começava a tremer. Eu fiz aula com um psicólogo para eu poder entrar dentro do carro. Não tem cabimento, né? A pessoa ganha um carro, mas operar com as 2 pernas para poder andar, e os 2 carros lá e eu não dirigia porque tinha medo. Só que o amor falou mais alto. Falei, ou eu vou. E nesse dia, numa quarta de poder, eu vim aqui e recebi essa palavra, né? E o pastor orou, e eu falei, não, eu tenho que perder esse medo. Vou falar que eu perdi tudo aí, né? Até um pouquinho, tá? Mas para a honra e glória do Senhor. Hoje eu dirijo, pelo menos da minha casa, que eu moro em São Bernardo, até aqui na igreja, até São Bernardo, até o Ruge, aqui por pertinho eu vou. Não chego mais tremendo, porque eu ficava tremendo, suada, que não a verde, eu ficava meia hora na cadeira antes de começar qualquer coisa, tremendo, para poder me recompor de tanto medo que eu tinha. Então, para a mulherada aí que tem medo, vai na fé. Vai na fé.
muitas ações que Deus fez na minha vida. Uma das pessoas que me fez lembrar dessa data é do culto da elétrica que passou, né? Como falei, todos os ministérios, eles também, que é o culto de segunda-feira, que é uma grande bênção, uma vez por mês, né, pastor? E assim, numa dessas segundas-feiras eu estava nesse culto e o pastor deu uma estratégia acima de Deus mesmo. E eu falei para ele que as minhas contas do processo tem que entrar de lixo, eu tinha muita conta. Eu tinha que fazer sorteio na hora de pagar, porque era muito complicado, muita conta e ele não dava. E daí eu tive que fazer o cliente, glória a Deus. A pessoa, ainda está tomando sujo, eu e meu esposo. Passou me iniciando sempre, precisando de muita de nome, e mais eu não vinha. E daí, glória a Deus, estamos tomando vinho, eu e meu esposo, quando eu tenho tudo sob controle, minha casa está provida, glória a Deus. É Deus! Amém? Glória a Deus. Olha, já podia terminar aqui, né? Mas eu quero passar para você, hoje é o primeiro domingo do mês, as 12 bênçãos do mês de novembro. Amém? Quem é? Amém. Quem é? Então já pega o seu papel, sua caneta, anota. Paga aí para mim. Em nome de Jesus, a primeira bênção do mês de novembro. Pastor.